De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do vereador Maurício Damascena. Maurício, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos funcionários da Rádio TV Educadora. Boa tarde às senhoras e senhores, telespectadores. Peço licença, para entrar em seus lares através da TV e poder levar um pouco do nosso trabalho e, aproveitando, Luciano, agradecer aos meus eleitores e em toda a população de Batatais, pelo apoio, pelo trabalho, em especial o Porvinha, o Benê, a Eliana lá do Antônio Romagnoli, o Márcio do Dove, enfim, várias pessoas, através dessas pessoas cumprimento todos os demais. E um abraço e um beijo para minha esposa, que é uma guerreira, que suporta essa vida da gente, que na casa da gente a gente praticamente visita. E nas minhas filhas, Maria Júlia, o Breno, o Bruno, a Franciele, minha filha querida, que vai dar à luz semana que vem do meu primeiro neto, e a gente está irradiante e na expectativa da vinda do Miguel. Perfeito. Maurício, o Caio aqui perguntando uma questão que a gente até tinha pautado já, que é a respeito da questão do perito do INSS, que está dando ainda muito problema a esse respeito. Sim, nós procuramos fazer através não só do deputado Rafael Silva, mas também pela OAB, pela comissão, o Dr. Paulo Cavalini, que é o presidente dessa comissão, foi mandado um ofício e nós tivemos uma resposta do gabinete lá da presidência, da pessoa responsável. Eles admitiram nesse ofício que realmente os peritos, eles são poucos, existem uma demanda muito grande e que há a previsão de um concurso. Com base nessa resposta que foi enviada à OAB local, eu fiz um requerimento, protocolei no Ministério Público Federal de Ribeirão, que é o responsável no acompanhamento desse eventual concurso, para que não seja direcionado através de privilégios, através de política, e sim pela necessidade e pelo critério, por critérios. Porque Batatais, nós sabemos que aquelas pessoas que necessitam de passar através do perito para receber seu benefício, e esse benefício muitas vezes é o teu ganha-pão, é aquilo que mantém a sobrevivência da pessoa. Com base nisso, nós tomamos essa postura e esse posicionamento, Tem lá no gabinete, que quiser ir lá, eu posso estar mostrando para ele, não só esse ofício, mas também o protocolo meu junto ao Ministério Público Federal, que é o órgão fiscalizador desse concurso, para que nós não deixamos aqueles municípios que têm uma influência em tese maior politicamente, levar, às vezes já até levar mais um ou dois, e não, que seja suprida a carência de acordo com o critério técnico, E as necessidades dos municípios também. Sem dúvida. E a gente tem visto muito isso, infelizmente, tanto a esfera federal quanto estadual, ou cortando serviços de forma abrupta, diminuindo a qualidade, ou querendo empurrar esse serviço para o município, infelizmente. Sem dúvida. E essa perícia, Luciano, nós temos que ver o seguinte: as pessoas muitas vezes, se tiver que ir para Ribeirão ou Franca, eles vão ter que suportar o gasto, se for de carro, com combustível, pedágio, e chegam lá, estacionamento, área azul, etc. De ônibus, passagens, chega na rodoviária, tem que pegar um táxi, porque a logística não é meio complicada, e depois chega lá, vai esperar e de repente não tem a certeza que é atendido, Esse é um grande problema. E muitas vezes o perito, ele já tem a orientação que vem de cima para estar negando, E a pessoa tem que ir lá para ver se vai ser deferido ou não. Em não sendo deferido, ou seja, negando-se a perícia, ele vai ter que ingressar com uma ação judicial, que demora mais. Os juízes, logicamente, eles dão a tutela de urgência, quando vê a verossimilhança das alegações e a urgência do caso, mas até que acontecer
esse espaço de tempo, a pessoa vai sobreviver do quê, né? Então é um caráter emergencial, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de dignidade, né? Porque a pessoa trabalhou toda uma vida e quando ela precisa, ela tem que ficar correndo atrás de burocracia. A Fátima agradecendo ao vereador por toda a ajuda que ele tem dado e perguntando se o vereador sabe a respeito de construção de novas casas populares. Boa tarde, dona Fátima, né? A qual eu estendo também a dona Maria Luísa, a dona Antônia, né? Um beijo em vocês, no coração de vocês, da família. Em relação a casas populares, na verdade, pelo que eu saiba até o momento, o prefeito, né, está viabilizando uma área, né, pro lado do Mariana, porque é lá de lá. Nós recentemente aprovamos um projeto na Câmara, né, que acredito que todos saibam, né, em relação à metragem, né, da área da construção. Isso para viabilizar, de repente, maior número de casas, né? Mas, por enquanto, existe a expectativa, a possibilidade da área, né? De conquistar essa área. Falando um pouquinho mais também da atuação, da questão da Câmara, né, Maurício? O Guilherme, né, parabenizando pelo trabalho e colocando essa questão, né? O ano que vem temos período eleitoral aí, é um momento de grande procura do município por candidatos e deputados já eleitos buscando a reeleição. Como é que o vereador vê essa oportunidade para trazer recursos e verbas para o município? Sim, boa tarde, Guilherme, obrigado pela pergunta. É muito bem colocado. Existem deputados que vêm em período eleitoral em Batatais e tem muitos votos, né? E exemplo disso que nós vemos no caso do que é prefeito de Ribeirão agora, o Nogueira, né, o próprio Baleia. Eu particularmente apoiei, né, o deputado Rafael Silva e o Ricardo, filho dele, para deputado federal. Teve quase 100 mil votos, não foi eleito. O deputado Rafael Silva está sempre em Batatais, até em missa ele vem em Batatais, né? Teve no jantar da Guarda Municipal, ele com a família, esposa, filhos e tal, o Ricardo também. Tem vários pedidos meu para ele, né? Em questão de verba. Ele já destinou para o lago, salvo engano, 300 mil reais que teve aquela obra lá. Parece que tem mais um dinheiro que falta para o governador liberar. Eu não lembro o valor. E apesar de que o vereador tem dificuldades nessa parte de trazerem verbas para o município, nós tivemos em Brasília, em São Paulo, protocolando pedidos de emendas, né, para os deputados. Eu tive no gabinete do deputado Tiririca, né, onde que eu fui, tive uma surpresa negativa. Eu vou falar na TV porque sou obrigado a falar. Todo mundo viu aquele discurso dele na tribuna da Câmara lá dos deputados, mas na realidade as pessoas que cercam ele, o assessor dele lá no gabinete, é uma pessoa, um rapaz novo, inteligente, mas muito trata a gente de uma maneira muito ruim. Desculpa, mas é a verdade. De todos que eu fui em Brasília, o lugar que eu senti desconfortável foi lá. Eu disse a ele o seguinte, o deputado teve muitos votos em Batatais e nunca foi a Batatais. Eu estou aqui protocolando esse pedido e gostaria muito que ele destinasse, porque a gente teria o maior prazer de subir na tribuna da Câmara e falar, deputado Tiririca destinou verba para Batatais, teve voto e tal. Ele disse, é meio difícil, não sei o que e tal. O deputado tem voto em todos os municípios. Eu saí frustrado do gabinete, né? Talvez o deputado nem saiba dessa atuação do seu assessor, e outros que eu fui muito bem recebido, apesar que não é do mesmo partido meu, mas nós fomos pedir para todos, né? Que todos têm voto em Batatais. Fui muito bem tratado no gabinete do deputado Marqueselli. A assessora dele é uma pessoa maravilhosa, toda a equipe é um diferenciado, né? A gente fica muito contente com isso. Então agora, começo do ano, a gente vai reforçar esses pedidos para ver se a gente consegue viabilizar, né, alguns desses pedidos, que foram vários que nós fizemos. Quando eu fui lá em Brasília, particularmente foi eu, o André Calçado e a vereadora Andresa Furini. Nós ficamos lá
do tempo todo, correndo atrás de todos, né? No sentido de estar ajudando o prefeito. Porque nós somos oposição, sim, mas a oposição que eu, pelo menos, procuro fazer é uma oposição inteligente, uma oposição por ideologia, por ideais, no sentido de ajudar a população. Não é aquela oposição que quanto pior, melhor. Não, pelo contrário. Naquilo que eu puder estar ajudando a administração, no sentido de buscando receitas, né, verbas para o município, enfim, a reivindicação do povo, nós estamos aí, estamos procurando fazer dentro dessa linha de atuação. Maria Luísa mandando abraços, né, parabenizando o vereador e pedindo atenção com relação à questão da malha urbana aqui no município com os problemas dos buracos, Maurício. Boa tarde, dona Maria Luísa, né? Em relação a essa questão, nós estamos muito preocupados, tem muitos requerimentos, indicações, não só minha, mas dos demais vereadores. Eu tenho mantido contato direto também com o Pimenta, que é o secretário de obras, né? E eles, na verdade, nos passam uma dificuldade muito grande, por receita, verba, não tem, mas na medida do que está podendo, segundo a palavra dele, está fazendo. Alguns pontos que eu tinha pedido, uma parte conseguiu fazer, outras está para ser feita, né? Me parece que eles estão fazendo esse lado onde a senhora mora por aí, talvez não chegou aí ainda, mas estão caminhando para chegar até aí. Uhum. E tem a questão que a gente já sabe, né, do ano que vem, também com o ano eleitoral, você tem mais um fôlego para obra de recapeamento, sim, esse tipo de ação. Então, provavelmente no início do ano que vem a gente já tem várias ações, porque tem área que não adianta tapar mais, né? Ou faz recapeamento ou não tem jeito. Verdade. Na verdade, o que acontece? Nós estamos todos esperançosos, já que o Alckmin vai ser candidato a presidente, que ele saia e que o vice assume, de repente, outra cabeça, né? De repente pode olhar com um carinho especial para os municípios, né? Que está necessitando muito. O povo está sofrendo, andar de carro nas ruas está difícil, né? Está mais fácil andar de carroça. Infelizmente, sou obrigado a falar isso, porque sofro também com essa situação o tempo todo. Uhum. Tem ruas na cidade que ela está intransitada. Por exemplo, a Vila Lídia, nós, eu, André Calçada, Andresa, o Rastelli, nós estivemos lá uns meses atrás aí, fizemos um requerimento para interditar, inclusive, e tal. Naquele pedaço foi feito um serviço provisório, mas existe já, eu acho que a licitação para estar recapeando algumas das ruas. Esse é um exemplo da Vila Lídia, mas nós temos na cidade toda, todos os bairros, né? Quantos bairros nós temos? São dezenas de bairros, todos necessitam desse tipo de trabalho. E os recursos, infelizmente, não têm a contento, né? E também em relação pegando nessa linha, né, Luciano, de raciocínio, na terça-feira nós estivemos em São Paulo. Foi eu, a Maria das Graças, o Gustavo Rastelli e o Santana, na reunião na Artesp, né, em relação ao trevo ali, o SP 334, com o diretor lá, Pedro Brito, né, e também compareceu nessa reunião o prefeito, né, o prefeito Zé Luiz Romagnoli, com o assessor Fabiano. Nós tivemos uma reunião que foi uma reunião muito proveitosa. Muitas coisas nós tomamos conhecimento, né? E vamos estar divulgando para a população. Enfim, nós estamos correndo, né? Apesar de falar que dezembro é um mês meio parado e tal, mas nós estamos correndo atrás, tentando viabilizar. Porque ali se instalou a empresa, né? A Transface, e tem caminhão aqui muito grande, né? E quando vai cruzar ali, que é uma rodovia, isso poderá, em tese, causar acidentes, né? Porque o caminhão, quando vai cruzar, ele, logicamente está com cargas pesadas, a movimentação é lenta e como é uma rodovia, obviamente que isso está causando transtorno para a gente. Estamos correndo atrás, procurando fazer, né? Procurar resolver da melhor maneira possível. Mauri,
parabenizando pelo trabalho e colocando uma outra questão relacionada aí ao asfalto e aos buracos, né? Vereador, nós temos alguns bairros aqui que necessitariam que as empresas fossem acionadas, porque a qualidade do asfalto que fizeram é péssima e qualquer serviço vai ser perdido nessas áreas. E ele coloca também com relação à fiscalização a veículos pesados, caminhões e etc., que muitas vezes transitam pelos bairros, o que acaba degradando qualquer tipo de asfalto que se coloque. Boa tarde, Mauri. Realmente você tem razão. Quando nós cobramos da administração a questão da fiscalização, não só nessa área, mas também a questão dos entulhos, né, que nós estamos vendo aí, sofá, todo tipo de lixo jogado nas vias públicas de uma forma criminosa, tá? Não tem fiscal. Infelizmente, a prefeitura, o município não tem os fiscais necessários para estar desempenhando esse trabalho. Nós vamos solicitar, estamos questionando o prefeito futuramente a questão da viabilidade de se fazer um concurso para poder contratar os fiscais, porque hoje se tornou uma necessidade assim, absoluta, né? Eu estava indo numa fazenda pro lado do Tombacarro, eu esqueci até o nome da rodovia agora no momento, talvez se você lembrar, Luciano. Quando eu passei a última rotatória descendo, eu vi a quantidade de lixo que tem perto, na beira da rua, e por coincidência, eu estava com a minha esposa, tudo, se você ver, parou uma caminhonete e ele não parou, não estacionou do lado da grama, do lado que estava indo, ele parou do lado contrário. Eu estava só eu e minha esposa, eu quis parar para ver o que ele ia fazer, mas consegui ver, jogando entulho. Eu falei, minha esposa falou, se você parar, eles estão em 4. Sei lá o que vai acontecer, porque as pessoas já estão fazendo as coisas erradas. Eu ia tomar essa providência. Mas mesmo assim, eu caminhei mais um pouco e voltei, mas quando eu voltei já tinha retornado e ido embora, mas jogou sofá, lixo, uma série de coisas. Nós estamos vivendo uma época que a população tem que colaborar também, porque isso passa por uma questão de educação, né? Porque nós não queremos jogar lixo na porta do vizinho, porque não queremos que o vizinho jogue lixo na nossa porta. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa função dentro dessa estrutura aí. Maurício, para a gente encerrar aqui, né, o André, parabenizando pelo trabalho, desejando aí um 2018 profícuo para as atuações tanto do Legislativo quanto do Executivo e esperando que a gente tenha um fôlego maior aí no ano que vem, com um pouco aí da quebra desse período de crise. A gente agradece também a sua participação e deixa o programa à disposição em todo 2018 aí para falar do trabalho da Câmara aqui no ar. Eu agradeço, né, o André, realmente eu também penso dessa forma. Nós estamos imbuídos, né, da melhor intenção possível para estar trabalhando continuamente para a população. Outras oportunidades eu assumi como suplente 30 dias, agora graças aquelas pessoas que confiaram em mim, eu estou vereador completando 1 ano de mandato, né? Fiz bastante requerimentos, indicações, alguns projetos, procurando atender os anseios da população, né, da comunidade como um todo, porque quando a gente é eleito, Luciano, a gente trabalha para toda a sociedade de uma maneira geral, porque aí a gente representa, né, o município. E gostaria de mandar, né, um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegria para todos os cidadãos batataenses, para todas as pessoas, né, que estão nos assistindo e que também não está, aquelas que estão, transmita para os demais, né, agradecer a educadora pelo espaço cedido, que estou à disposição sempre que puder, né, e também for convidado aqui para passar para a população, né, aquilo que nós estamos fazendo. Quero agradecer os meus colegas vereadores, né, pela cordialidade, pela amizade, né, no trabalho do Legislativo, respeitando-se as ideologias, né, os pensamentos contrários, mas a convivência no Parlamento ela tem que ser muito
harmoniosa e gostosa, e isso nós temos conseguido, né? Alguns momentos tem alguma exaltação, isso é normal, faz parte né? Mas tudo no sentido de buscar o melhor para a sociedade, para a cidade, para os munícipes, né? De uma maneira geral. E gostaria de finalizar, né, agradecendo mais reforçando o agradecimento e mandar um abraço para o João Mauro de Lavor, né, o João Pernambuco, que é um grande amigo, né, que a gente tem, e que Deus abençoe a todos nós. Perfeito, Maurício. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós temos uma matéria aqui, um vídeo de apelo, e depois eu converso ao vivo aqui com o irmão Francisco no Educador em Entrevista. Não sai daí. Muito bem, nós estamos aqui no Jardim Simara, na rua Eduardo Tassinari, número 172. É a casa do senhor Luiz Carlos da Cruz. O senhor Luiz Carlos teve um acidente há cerca de 3, 4 meses, quando um eucalipto, né, trabalhando, o eucalipto caiu sobre as suas pernas. Infelizmente, ele perdeu as 2 pernas, hoje está aqui se movimentando através de uma cadeira de rodas. Mas eu estou aqui com o Marco Aurélio Ferreira, é amigo da família, e ele nos chamou aqui até para fazer um apelo, porque o senhor Luiz não conseguiu aposentar, não está trabalhando, não está recebendo. E como é que ele está se virando, Marco? Nós estamos se virando assim, né? Da maneira que nem eu, assim, eu posso estar ajudando, resolver algumas coisinhas para ele, que nem eu saio correndo, vendo uma rifa, vendo qualquer tipo de situação para ele, para poder estar colaborando com ele aqui, com a família dele dentro da casa dele, né? E alguma cesta que eu ganho, eu trago para ele aqui. Eu queria ver se o pessoal também quisesse colaborar também para modo de estar comprando uma rifa dele no valor de R$10, uma televisão LCD 32 polegadas, vai ser sorteada agora no dia 24 de janeiro. Você está entendendo? Nós vai ver se nós vai fazer o sorteio aqui na escola aqui ao lado aqui. Você entendeu? Tem um banco também de madeira que o Paulinho Cirrose fez a doação com a rifa também no valor de R$10. Entendeu? Qualquer tipo de doação que for bem doada para nós será bem-vinda. Para estar ajudando ele, tadinho, que o filho dele tá desempregado também, tá difícil. E a gente vai a gente vai ajudando conforme pode, né? Porque é difícil. A gente vê o rapaz andava pra cima e pra baixo correndo aí. E quando ele era um rapaz bom, tinha as 2 pernas, ele ajudou muito nós aqui nessa rua Eduardo Tassinari aqui. Ele sempre ajudava nós. E agora chegou a hora de retribuir, né? Agora chegou a hora, né, da gente abrir os braços e as mãos pra ele, abraçar ele com força mesmo assim, poder caminhar ele pra frente, né? Bom, ô Marco, você disse que vocês estão fazendo essa rifa da TV LCD 32 polegadas, R$10, né? E estão fazendo uma paralela também, que é desse banco de madeira que o Paulinho doou. Quanto que é também? R$10 também. É o mesmo. Vai sortear no mesmo dia os 2? Não, com a do banco. Se acabar primeiro, o sorteio vai sair primeiro, porque a do banco começou primeiro, né? E a da LCD, você tá entendendo? Tá programado no dia 24 agora de janeiro, por causa do quê? Porque são 1000 números, você entendeu? 1000 números, então é um tanto mais prolongado pela frente. Agora a rifa do banco é só 100, então é rapidinho. Então ela sai primeiro, você entendeu? Bom, e vocês estão vendendo bem já? Se nós estamos vendendo bem, graças a Deus sim, a população de Batatais, alguns deles já estão comprando sim, já está tudo aí já disponível, você entendeu? E a gente só terminar, só para nós poder realizar, porque nós queremos comprar um triciclo para ele, né, para ele locomover, para ele poder estar fazendo as coisinhas dele particular que ele necessita, né? Bem, ô Marco, agora é o seguinte, enquanto não vende todos os números da rifa, logicamente, e também não vende do banco, ele está precisando, né, ele tem que sobreviver, não está trabalhando. Aí as pessoas que quiserem fazer doação de cestas, de alguma coisa para ele, também pode trazer aqui. Pode trazer nesse mesmo endereço que nós estamos fazendo a gravação aqui, que com ele, a esposa dele vai receber assim de bom coração e braços abertos. E eu também fico aqui o dia inteiro na casa dele, ajudando ele. Então tá, deixa eu falar com ele. Seu Luiz, e aí? Como é que é? Tá difícil tocar as coisas para quem trabalhava bastante? Sem as pernas tá meio complicado, bastante. E tendo um carrinho, por isso nós estamos fazendo essa rifa, pra gente andar pelo menos um pouco, já distrai um pouco. Porque a prótese nós vamos colocar só em fevereiro, uma. Então até lá ficar parado é difícil. Para quem é acostumado a andar direto é difícil. Você tá com quantos anos, seu Luiz? 56. É novo ainda, hein? Novo. Mas com a prótese ainda vai dar muito trabalho, né? Ainda quero trabalhar, se Deus quiser. E faça um apelo pro pessoal aí, pros seus amigos, aqueles que o Marco disse que o senhor sempre ajudou, agora eles dão
uma ajuda aí, vir colaborar com a rifa, ajudar a vender. Quem quiser comprar, pode comprar também. Pode, quem quiser puder comprar aí para ajudar nós aí, nós agradece, de bom coração. As duas, né? Tanto a do banco quanto a da TV. Isso, todas as duas. Então, tá disponível aí. O senhor tem algum telefone de contato, senhor Luiz? 91660937. 91660937. É o celular aqui então, tá? Da Silvana, né? Que é a esposa do senhor Luiz, é isso? Isso, mas a gente agradece, muito obrigado a vocês. A gente torce para que dê tudo certo, senhor Luiz. E que apesar de tudo, né, senhor, a gente tem que pôr a mão pro céu porque o senhor ainda está com saúde e a gente... Nesse momento, né, que a gente se aproxima do Natal, desejar ao senhor que o senhor tenha um Natal feliz ao lado da sua esposa e vamos torcer para que no comecinho do ano o senhor já esteja andando aí. Obrigado, tá? Obrigado. Boa sorte, tá? Obrigado. Bem, aí mostramos então o problema aí do seu Luiz, que não chega a ser um problema muito grave, mas o que for vendido nessas rifas aí vai ajudar bastante ele a colocar as próteses, a comprar esse triciclo para poder se movimentar e a gente torce para que isso aconteça num curto espaço de tempo. Com imagens Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré para a Educadora Entrevista. De volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores da TV Educadora. Nós é que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Bom, irmão, a pauta de hoje, né, a gente conversa sempre nesse período de final de ano, né, a gente fala um pouco a respeito da questão da proximidade e do auxílio ao próximo, né, as pessoas têm no final de ano uma comoção maior nesse sentido, mas sempre o período também nos mostra a questão da desigualdade social que nós vivemos. Sem sombra de dúvida, eu acho que é um período bastante propício para se fazer essa discussão, no sentido de que, como você disse, que por um lado a solidariedade ela é aumentada no sentido de que as mensagens que você vê, as propagandas de televisão, os programas, tudo leva a criar esse clima, né? As músicas, o comércio, a decoração, leva a criar um clima que leva as pessoas à solidariedade. E é claro que quando você tem aí o seu coração tocado nisso, então você começa a verificar essas diferenças, essas desigualdades sociais que são tão gritantes, né, no nosso país. Eu gostaria de dizer primeiramente que a desigualdade social ela não é exclusividade do Brasil. É bem claro, porque quando a gente fala isso, dá a entender que parece que só nós que temos. Não, isso é fenômeno mundial. E também não é uma coisa de país pobre, de terceiro mundo. Nos países também ditos desenvolvidos, né, ou de primeiro mundo, essa desigualdade também existe. É claro que não a níveis tão alarmantes como o nosso caso. Eu estava pegando um dado estatístico do Brasil. 55% da renda do nosso país está nas mãos de 1% da população. É muito simples a gente fazer uma conta para que você que está aí nos vendo possa entender. Imagine um grupo de 100 pessoas e eu tenho uma nota de R$100. Seria como se eu pegasse R$55 e desse para uma pessoa. E os outros R$45 eu vou dividir para as outras 99 pessoas. É isso. Simplesmente é isso que acontece no Brasil. Então, isso faz com que nós tenhamos, de um lado, um grupo muito seleto, e depois isso vai diluindo até chegar à grande massa que realmente está na base, onde as desigualdades sociais são mais gritantes. Quando nós falamos da desigualdade social, nós falamos de políticas públicas, né, nesse sentido. Se nós olharmos, quando a gente fala a questão da saúde, a saúde ela é universal, né? Pelo menos diz, né, se universal, ou seja, todos a ela podem ter acesso. A educação também, ela é universal. Para que você possa entender o que quer dizer isso, se você pegar o filho, qualquer filho desse 1% mais rico do país, e ele for em uma escola pública, obrigatoriamente a vaga tem que ser dada para o filho dele, porque é universal. Só que essa universalidade ela vai simplesmente até o ensino médio, ela não avança.
né? É claro que não existe nenhum processo para esse avanço, mas ela não avança a partir daí, muito embora aqui a gente ressalve alguns programas que tenham nesse sentido. Mas aqui eu vejo que na educação, por exemplo, existe um X, né? Ou seja, as famílias abastadas, ou este 1%, né? Ou até mais de 1%, mas vamos dizer assim, as famílias que têm condições, elas não usam o Sistema Universal da Educação até o ensino médio. E com isso eles têm condições de, na hora que entrar na disputa, vencer aqueles que vieram do ensino público, onde era universal. E aí, é claro, lá no ensino superior, nós sabemos que então esse X acontece. Quem estava na escola particular tem muito mais facilidade e vai para o ensino gratuito, as USPs da vida, os federais. E o contrário, quem estava no ensino público, que é universal, vai ter que, se puder, pagar a faculdade, ou então não vai fazer. Eu tive uma experiência interessante essa semana, que eu estou aqui com uma puta. Eu tenho uma filha que terminou o ensino médio na rede pública, e ela quis prestar medicina. Eu falei, meu Deus do céu, veterinária. Foi, prestou e passou, e agora? Agora eu estou com a razão. Como é que você paga? Você não paga, não tem condições. Como é que você vai falar que você vai pagar 3 mil, 4 mil de mensalidade? Não tem como. Então, isso é desigualdade social. Quando a gente fala, eu estou focalizando aqui educação, focalizando saúde. E aí nós chegamos então naquela que seria a responsável por tentar fazer com que essa desigualdade social seja a menor possível, ou seja, a assistência social. Só que aí a primeira coisa que nós deparamos, a assistência social, ela não é universal. Então, vamos explicar. Ela não é universal. No nosso caso, ela não tem aquilo que a gente chama de verba carimbada, né? Ela não tem proporção no orçamento. X% do orçamento obrigatoriamente tem que ser destinado às políticas públicas de assistência social. Isso não existe. Então, assim como existe na educação, assim como existe na saúde, a gente sabe que às vezes a má gestão que vem lá de cima e vai passando é que faz com que, por exemplo, a nossa educação e a nossa saúde às vezes não seja de excelência até. Porque a gente sabe e nós tivemos experiências, né? Eu não falar o nome, é claro, mas uma vez conversando com uma diretora de escola, a escola estava um brinco, aqui em Batatais, a escola estava um brinco pintadinha no piso, aquela coisa, sabe assim, que dava orgulho de ver. Por quê? Porque a verba estava vindo e estava sendo bem aplicada pelo município, então isso estava mostrando esse retorno. Por quê? Porque tem essa verba carimbada, X% tem que ser obrigatoriamente, não tem como. E que a gente acaba vendo que mesmo com isso, né, eu vi uma matéria hoje de manhã que vários estados do país não estão cumprindo o recurso mínimo da saúde. Não está conseguindo cumprir. Que é o caso do Rio de Janeiro, que a gente vê aquele caos na saúde. O Rio de Janeiro é um caos geral, mas quer dizer... Mas aí, o Rio de Janeiro é bom você citar um exemplo, porque vem diante disso que eu estou falando, má gestão. Né? Porque ali, tanto de coisa que a gente não é o caso de discutir aqui agora. Mas então, voltando à questão das políticas públicas na assistência social. Como eu disse, então, ela não tem verba carimbada. Então, a primeira coisa, quando você tem que fazer um corte, aonde que você vai cortar? Assistência social. Assistência social. Se tira. Não se tem essa responsabilidade com a assistência social. E normalmente no período de crise em que você mais precisa. Eu estava conversando com o Luciano aqui no intervalo, o seguinte, nós que trabalhamos, eu estou dizendo aqui em nome da comunidade Divina Misericórdia, mas todas as entidades de Batatais que estão de parabéns pelo serviço que fazem, elas sabem disso, que quanto maior for a crise, maior é o número de pessoas que procuram as entidades ou que procuram o setor de assistência social, a secretaria, as filas ali na secretaria com a Renata, a gente sabe disso, quanto maior é a crise. E é justamente quando a procura é maior, é que os cortes são maiores, ou que os repasses não existem por essa questão. Por quê? Porque não é carimbado, né? Então entra uma coisa complicada. Quando eu disse que a assistência social não é universal, no sentido da saúde e da educação, porque é o seguinte, universal significa para todos. Então, a saúde e a educação, então não importa se a pessoa mais rica de Batatais for ali no UPA ou for no OBS, obrigatoriamente ela tem que ser atendida. Não adianta dizer assim, você é fazendeiro, você é rico, você não vai ser atendido aqui, você vai no particular. Não, ele tem direito. Agora, na assistência social não é assim. Então, se você vai bater na porta de uma entidade, se você vai bater a porta da Secretaria de Assistência Social, ali eles vão fazer uma triagem.
para verificar se realmente você está dentro daquele perfil. E aí então entra essa questão da pergunta que você fez, Luciano, das desigualdades sociais. E a gente diz assim, o pior da desigualdade social são seus frutos. E eu costumo dizer assim, são frutos assim azedos, né? Muito azedo. Porque aí você tem, e ele atinge aí as diversas classes sociais, a questão que gera aí um ódio, né? Que às vezes é alimentado por interesse daqueles que não querem mudar a situação. É muito complicado, parece um discurso filosófico que eu estou fazendo aqui, mas não é. Existem pessoas interessadas em que a situação não mude, em que a situação permaneça como está. Então, são pessoas que são... Eu não sei se elas querem uma cortina de fumaça, parece que elas encobrem, parece que elas não enxergam esta questão das chamadas desigualdades sociais. Uma outra coisa que chama a atenção, e é bom trazer isso para a discussão, porque hoje está muito em voga essa questão do discurso esquerda-direita, mas a gente sabe que, historicamente falando, Luciano, eu sei muito mais autoridade do que eu, que sempre a esquerda foi a que mais defendeu as políticas sociais. A questão das minorias, das classes excluídas, etc. e tal. A gente sempre soube disso. Mas também há que se perguntar por que a gente encontra nesses setores mais pobres, né, uma tendência para a direita que não defende tanto seus direitos. É claro que existe aí todo um processo de lavagem cerebral, de questão de massas, massificação de informações, etc., que levam também a essa questão, né? Eu lembro aqui que quando a gente lê alguns livros de história na época da escravidão, né? Quando se falava para alguns escravos sobre a liberdade, sobre o ser livre, muitos deles estavam com a mente já feita, já tinham sido feita uma lavagem cerebral de que ali eles tinham comida, eles tinham casa, e que eles eram livres. Então, se eles saíssem dali, eles iam perder isso. Então, se você sair aqui, você vai perder isso, você vai perder aquilo. E isso está acontecendo hoje de uma forma meio que invertida, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: para esse grupo de 1% que eu falei, ou até um percentual maior a gente pode colocar aí, Luciano, não existe crise, não. A crise não existe para eles. Então, aquilo que está assolando e causando essas desigualdades sociais e fazendo a nossa população sofrer e a passar fome, né? Para eles isso não existe. Irmão, a gente falava no último bloco a respeito dessa questão prática, né, de no período de crise haver uma necessidade maior e consequentemente escassez de recursos, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto, por outro lado, a população se solidariza e muitas coisas que a gente achava impossível parece que com um toque de mágica começam a se concretizar. Sim. Nós tivemos recentemente aqui o exemplo do movimento Batatais. É claro que com o apoio da Associação Comercial e todas as entidades, é claro que cada uma com as suas limitações, né? A gente sabe que tem algumas entidades que têm maior facilidade de penetração do que outras, tem um número maior de pessoas, etc. Mas, quer dizer, dentro daquilo que a gente pôde ver como resultado, ali já é uma clara demonstração da solidariedade, e eu sempre falo da solidariedade do povo de Batatais, né? É algo assim que precisaria ser estudado, né? Daria até um bom trabalho aí, né? Porque realmente, é claro que se a gente vai em outros municípios, nós vamos também encontrar solidariedade. Mas eu falo assim, pelo tamanho da nossa cidade e o número de entidades que ela tem, eu não tenho esse estudo, não sei se alguém tem, mas até seria interessante que se fosse divulgado ou que se fizesse. Porque se nós olharmos outras cidades, ela não tem essa rede de entidades devidamente cadastradas aí nos seus respectivos conselhos e prestando esse serviço à população e muito em função daquilo que a população dá de retaguarda em termos de solidariedade. Ela aumenta aquilo que eu falo. Se por um lado aquele grupo que eu falei parece que está cego às desigualdades sociais, por outro lado
nós sabemos que a grande massa da população, e por incrível que pareça, essa solidariedade, ela parece que às vezes parte muito mais de quem tem menos. É uma coisa interessante, né? É o que são de pessoas simples e humildes que se ajudam. É muito interessante isso. A gente vê, eu vou citar o exemplo nosso, a pessoa às vezes vai e doa um pacote de arroz por mês e fala, olha, eu não dou mais porque eu não posso. E eu sei que aquela pessoa que está doando um pacote de arroz, ela ganha um salário mínimo por mês, né? E às vezes pessoas que ganham aí não faz essa solidariedade. Eu faço uma ressalva aqui, é claro, né? Porque senão estaria sendo injusto com alguns colaboradores, não só da comunidade Divina Misericórdia, mas a gente sabe, de São Vicente, da Paz, que são pessoas que estão num patamar um pouquinho superior, que estão aí nas chamadas classes A e B, e que fazem sim, às vezes até exigindo anonimato, né? Então a gente não pode esquecer disso. Existem sim, pontualmente falando, essa questão. Então é óbvio que a crise faz também a solidariedade aflorar. Donizete aqui, né, está parabenizando pelo trabalho, falando da questão da escassez de recurso mesmo, e também junto aqui com a Vânia, né, que também fala dessa questão, né, que hoje as entidades assistenciais elas têm uma dinâmica muito mais prática de trabalho, às vezes, que o poder público, né? Porque se a gente fosse desenvolver o mesmo trabalho dentro do poder público, com a burocracia que o poder público tem, não se conseguiria prestar a mesma qualidade de serviço, né, irmão? A gente diz isso porque, para começo de conversa, né? Você pode olhar para você ver, você não vê voluntário no serviço público. Porque as pessoas fazem uma ideia de que não, se for para o serviço público, então tem que ser pago, senão eu não vou. Ela não pensa que ela está ajudando. Então, o que não acontece no caso das entidades, né? Mesmo no caso das doações em espécie, em gênero, sei lá o que for, a gente vai encontrar que ninguém vai ajudar o órgão público, mesmo que ele esteja passando exato. Eu já pago uma carga tributária tão alta, né, e que eles não estão gerindo bem essa carga tributária, então eu não vou ajudar. Então tem essa questão também que precisa ser olhada, né? Mas não tem sombra de dúvida que a Vânia e o Donizete estão certo que as entidades elas têm essa facilidade, até talvez por estar menos engessadas, burocraticamente falando, do que o próprio poder público. Muito embora a gente saiba que existe aí... Por exemplo, vou citar o exemplo da Lei 13.019, para quem não sabe, é chamado marco regulatório aí do terceiro setor, das chamadas OSCs, etc. e tal. É uma coisa, quem leu essa lei toda, desde quando ela foi colocada para votação, etc. e tal, até começar pelo próprio imbróglio que foi, depois de aprova aí a presidenta, o presidente era Dilma Rousseff, não assina e vai, enrola e não sei o que, vai entrar em vigor e não entra, vai entrar em vigor e não entra, e foi enrolando, né? Você vê que foram 4 anos praticamente, e aí depois entra em vigor, valendo para os estados e para a União, não vale para o município, depois agora que foi, vai valer para os municípios, esse ano, né? Mas, então ali você vê esse engessamento, essa burocracia, por quê? Eu tenho um pensamento assim meio lá do mato, meio da roça, mas eu penso assim. Não tem nada de técnico científico no que eu vou falar. Mas eu penso assim, eu acho que lá em Brasília, desculpa a expressão, você que está em casa, mas eu acho que eles roubam tanto, que eles acham que aqui embaixo nós roubamos igual eles lá. Eles acham isso. Então o que acontece? Eles fazem leis que enrijecem de tal forma que de repente as pessoas desistem de fazer a solidariedade, porque parece que é como se você tivesse agora que pagar para fazer caridade, para ajudar o outro, né? E não é isso. E não venha-me com aquele discurso, principalmente aqui em Batatais, onde eu olho nossas entidades, mas é assistencialismo e não sei o que, etc. e tal. Não, nós oferecemos sim oportunidade para as pessoas de progredir. Eu conversava com você no intervalo, você sabe disso, que basta a gente olhar quem é assistido em nossas entidades, como as pessoas progridem. É claro que cada um no seu ritmo, na sua velocidade, e é claro que nós temos aquelas pessoas que não vão sair do lugar porque não tem, às vezes, condições psicológicas, condições psiquiátricas, condições físicas e uma série de outros elementos que envolvem aí. Então a gente precisa muito bem entender isso.
às vezes, na maioria das vezes, nós somos engessados de tal forma que fica realmente difícil para você trabalhar. É muito complicado. Irmão, pensando nessa questão social e até para a gente poder encerrar, né, com essa temática, quais são os caminhos aí, né, e o que você tem visto de fundamental para que a gente saia, né, desse período de crise sem deixar de lado essa condição solidária, né, que muitas vezes a gente acaba vendo isso, né? E o quanto deixar de lado a questão solidária é mais danoso no futuro, né? Já que a gente também tem que ter essa visão egoísta num certo sentido, né? Porque muita gente está aí encastelado numa residência com cada vez mais arame farpado, cerca elétrica e etc. E isso não resolve o problema, né? O que resolve o problema é dar condição social a todos que estão à nossa volta. Eu acho que, Luciano, não vamos ser hipócritas. Eu acho que nós podemos experimentar, talvez, como se fosse um melzinho que foi colocado aí nesse início do século XXI. Então, nós podemos dizer claramente que nós experimentamos isso, sim. Eu falo como um assalariado que eu sou, né? Então, eu sei o tanto que foi valorizado aquilo que era o meu salário e depois o que está sendo desvalorizado. Então, não preciso de... Vocês todos sabem disso, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que não há. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar agora é, primeiro, todos nós somos responsáveis. Não adianta ficar dizendo que o responsável é claro que tem graus, níveis de responsabilidade, mas todos nós somos responsáveis. Eu vou dizer para começo de conversa uma coisa: o ano que vem nós temos eleição. É claro que é muito importante focar a figura daquele que vai ser o mandatário número 1 da nação, né? O presidente da República. Mas eu tenho que pensar, peraí, quem é que eu vou eleger de deputado? Quem que eu vou eleger de senador? Eu hoje ouvi uma coisa, desculpa, não vou falar. Eu vou falar, que eu falo, mas eu ouvi uma notícia, todo mundo tem direito de ser candidato. Qualquer um tem direito. Agora, pelo amor de Deus, gente, eu espero que Minas Gerais não faça isso, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho vai ser candidato a senador por Minas Gerais. Então são coisas que a gente para e pensa. Pode ser o melhor jogador de bola do mundo, não sei como vai ser político sem experiência nenhuma. Então aí é que está a importância de nós sabermos a hora que vamos eleger o nosso legislativo também. Aí nós temos responsabilidade diante daquelas pessoas que nós votamos. A gente vota por brincadeira e essa brincadeira nos custa muito caro lá adiante. Porque a lição está aí viva para nós. Para quem acha que o presidente que manda em tudo sozinho e tal, está aí o legislativo, porque olha o sistema que nós temos, né? Então foi o legislativo que impeachmentou uma presidente, é o legislativo que quase impeachmentou o outro, é o legislativo que aprova ou não aprova. Então eu posso até culpar o Temer pela reforma trabalhista, tem pontos bons, pontos negativos. A reforma da Previdência eu não concordo tanto que está aí, que é um Deus nos acuda, mas tudo bem. Agora eu posso sacrificar e culpar, é ele que é o culpado. Mas quem é que aprovou? Quem é que aprovou? Então é só para... Quem é que tem... ele pode vetar... Mas espera aí, gente, existe um mecanismo que eu preciso olhar e preciso entender. Quando eu olho para o Supremo, que o pessoal está chamando de a vergonha nacional do momento, quem é que foi colocado lá? Aí você vai falar assim, não, porque o cara foi juiz, o cara foi da cota da OAB. Não. Ele passou pelo legislativo, senão ele não estava lá. Ele foi sabatinado pelo legislativo, ele teve que ter o seu nome aprovado. Então, todos os juízes que estão no Supremo, não adianta falar que esse aqui foi indicado pelo Lula, que aquele foi indicado pela Dilma, que esse foi indicado... Ele foi aprovado pelo Legislativo. Então, olha só a importância que nós temos no ano que vem. Então, quando você fala, para nós mudarmos essa situação que nós temos, na questão da desigualdade social, na questão das políticas públicas da ciência social, nós precisamos olhar para isso, para começar a melhorar o nível daquelas pessoas que nos representam lá. Esse é um primeiro ponto. E é claro que isso não vai ser da noite para o dia, é um processo. Irmão, quero agradecer imensamente a presença, deixar o espaço do programa sempre reservado para a gente falar das questões sociais, das ações das Casas do Divina Misericórdia. Agradecer sempre o carinho com o programa e especialmente, né, o trabalho e dedicação, né, em seu nome de todos os voluntários que realizam esse trabalho.
Nós aqui queríamos agradecer vocês, porque se o nosso trabalho chega onde chega, e principalmente aos lares das pessoas que conhecem, é porque vocês nos permitem, como hoje, por exemplo, estar aqui falando dele. Queria publicamente agradecer a todos os irmãos da comunidade missionária de Misericórdia, daqueles que são consagrados, que estão ali no dia a dia, trabalhando, limpando o chão, lavando banheiro, dando banho doente, fazendo companhia no hospital, levando gente para UPA, e maioria deles totalmente sem salário, sem registro, porque estão fazendo de livre e espontânea vontade, dentro daquilo que lhes é possível. Agradecer a você que colabora conosco no dia a dia. Eu queria, de um modo especial, agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas aí na nossa ceia de Natal, que a gente faz todos os anos antes do dia 25, a gente reúne um dia onde se dá presentes, onde nós oferecemos alimentação para os moradores de rua. Agradecer ao pessoal da Lisa Junqueira, suas amigas, que fazem todos os anos esse trabalho conosco. A gente precisa, sim, citar o nome para publicamente agradecer aquilo que vocês fazem, ao Padre Ilcinho, que cede todos os espaços, o Padre Nilcinho, que cede o material. Então, a gente não faz isso sozinho, tem muita gente que nos ajuda e por isso que acontece. Então, muito obrigado, e dentro desse muita gente que nos ajuda, é claro, está a TV Educadora. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil.